Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Priscila, de Geografia do Colégio Liceu. Nós vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje com o percurso 9, a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Então, assim, o enfoque aí, né, nessa expedição vai ser a formação socioespacial dos Estados Unidos, enfatizando aí a sua distribuição, né, no espaço territorial e também aí a definição de suas fronteiras, além de compreendermos, né, a maneira com que esse país foi tomando aí, né, tendo influência no cenário internacional e uma influência muito grande aqui no continente americano e também no âmbito global, tá bom? Então vamos iniciar aqui com o nosso primeiro tópico, que trata Estados Unidos, localização e divisão administrativa. Então vocês estão visualizando aí um mapa dos Estados Unidos com a sua divisão política de 2018. Então os Estados Unidos fica localizado aqui no continente americano, mais especificamente, né, na América do Norte, que relembrando, a América se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, os Estados Unidos está aqui na América do Norte, entre o Canadá e o México, né? Cerca aí de 22,2%, né, da sua área, né, ocupa aqui, então, os Estados Unidos ocupa cerca de 22,2% da América e cerca de 6,1% das terras imersas do continente. Então, assim, no sentido leste-oeste, estende-se por cerca de 4.500 quilômetros quadrados e no sentido norte-sul, por cerca de 2.500 quilômetros quadrados. A área total dos Estados Unidos é de 9.833.517 quilômetros quadrados. Isso incluindo aí, né, o Alasca e o Havaí. Então, tudo isso torna aí os Estados Unidos como o quarto país mais extenso aqui do globo terrestre. Lembrando que os Estados Unidos fica atrás somente aí da Rússia, do Canadá e também da China. E ele é o terceiro país, né, mais populoso do mundo, né, com cerca de 326 milhões de habitantes, dados aí de 2018. Politicamente, né, os Estados Unidos, ele divide-se em 50 estados autônomos, né, sendo aí 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí, e tem também o Distrito de Colômbia. O que seria esse Distrito de Colômbia? Seria o Distrito Federal dos Estados Unidos, né, onde localiza aí Washington, D.C., que é a capital do país, que não deve ser confundida, né, com o estado de Washington. Por isso, né, de usar a abreviatura aí, D.C., porque algumas pessoas acabam aí confundindo, né, e achando que é a mesma coisa, ou que existe somente um. Então, por isso dessa abreviatura, tá bom? Então, pessoal, vamos seguir aqui, né, para o nosso próximo tópico, que trata aí sobre os antecedentes da formação da grande potência. E aqui começa o próximo tópico tratando sobre a independência e a conquista do Oeste. Então, vamos lá. O início aí da formação, né, dos Estados Unidos deu-se no começo aí do século XVII, né, quando foram criadas aí as primeiras colônias europeias estáveis. A independência e a conquista aí para o Oeste ocorre em 4 de julho de 1776, né, onde as 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres dos domínios ingleses, tá bom? Então, a partir daí começa, então, uma corrida para o Oeste. Então, nós vamos começar a visualizar aqui, no nosso próximo tópico, onde trata sobre o ato de propriedade rural e o destino manifesto. Então, o que seria isso? O ato aí de propriedade rural, né, e as forças dos ideais do destino manifesto foram importantes aí para a conquista do Oeste, né? Pelo primeiro, o governador dos Estados Unidos concebia, né, a posse de 160 acres ali de terra para quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Então, se a pessoa cultivasse ali por no mínimo 5 anos, iria ter direito aí a esse acesso a essa terra. Então, assim, essa lei instituída em 1862, ela atraiu imensas, né, ondas de imigrantes
principalmente aí os imigrantes europeus, né? Então, dentre esses imigrantes europeus, principalmente irlandeses e também muitos ingleses, né? Favorecendo assim, né, o povoamento do interior e a formação do mercado interno, né, de consumo muito intenso ali dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a formação desse mercado, ela foi muito importante ali para assegurar a industrialização do país. Então, isso vai interferir até no que a gente conhece hoje dos Estados Unidos, né, como um país altamente industrializado. Então, assim, para assegurar essa industrialização do país, né, que se desenvolvia a passos largos, principalmente ali nos estados do Nordeste dos Estados Unidos, tá bom? Então tá. Pessoal, e o Destino Manifesto, né? O Destino Manifesto, então, por sua vez, ele correspondia ali, né, aos ideais que foram escritos pelo jornalista John em 1845, que também tiveram um papel muito importante ali na ocupação do Oeste, pois defendia que os brancos e os puritanos eram os eleitos, ou seja, ali, né, os únicos responsáveis por desenvolver o país e quem Deus havia confiado ali a missão de criar uma sociedade que seria ali um modelo para a América. Assim considerava-se, né, que os indígenas eram incapazes de levar essa tarefa adiante, visto aí que até então ainda não tinha o feito para os visto até então, né, que ainda não tinha feito aí para os indígenas, a terra era concebida como fonte de vida e para os migrantes e colonos era como fonte de lucro, tá? Então, assim, o avanço para o oeste, como mostra aqui essa imagem que eu coloquei para vocês aqui no slide, a sua conquista e seu povoamento sofreram resistências de grupos indígenas, né? Então, assim, os conquistadores organizados ali militarmente, né, e munidos de armas de fogo, realizaram diversos massacres, né, de povos indígenas, o que também ocorreu ali na América Latina, na Austrália e também na Nova Zelândia, tá bom? Então, vamos seguir aqui mais em frente, vamos para o nosso próximo tópico, que trata sobre a política intervencionista externa. Então, aqui, né, eu coloquei um mapa para vocês, figura 5. Esse mapa, eu retirei do livro de vocês, que trata sobre as intervenções diretas dos Estados Unidos na América Latina no período de 1898 e 1934. Então, assim, após aí, né, a conquista do Oeste, ou desse expansionismo, né, territorial interno dos Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos, então, dirigiam-se ali, né, sua política externa para as regiões fora do seu território. Então, assim, para dar força à presença e à supremacia aí dos Estados Unidos no continente americano sobre os demais. Então, assim, para dar força, né, à presença, à supremacia aí dos Estados Unidos dentro do continente americano, ou seja, aí, sobre os demais países, né, que buscavam ali sua independência, né, como é o caso da Espanha, ou também de Portugal, como o Brasil, em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, né, o James Monroe, lançou aí a doutrina americana, né, para os americanos, que ficou conhecida aí como a doutrina Monroe, que essa doutrina, ela defendia que os Estados Unidos, em nome aí da sua segurança, não permitissem, né, que nenhum país europeu restabelecesse o seu domínio dentro ali, né, de qualquer território localizado no continente americano. Então, assim, nasceu com essa doutrina a tutela dos Estados Unidos aí sobre os países da América Latina, né? Que consequentemente aí norteou as relações de dominação entre esses países e os demais países do continente até recentemente.
Então, assim, essa doutrina e o destino manifesto serviram aí, portanto, de um pretexto, se a gente parar assim, né, para analisar, para os Estados Unidos realizarem intervenções diretas e indiretas dentre aí, os países da América Latina, né? Quando seus interesses geopolíticos e também, principalmente, né, os interesses econômicos, então, quando fossem contrariados, eles usavam disso como uma base, né, vamos dizer assim, um documento, até mesmo para poder fazer aí essa interferência, tá bom? Então, isso vocês podem visualizar aqui nesse mapa aqui da figura 5, né, que mostra essas intervenções diretas aí dos Estados Unidos na América Latina. Então, tem mostrando aqui, ó, com as setinhas, ó, a Venezuela, aqui, ó, Nicarágua, aqui no Canal do Panamá, tá bom? Interferência aqui também em Cuba. Então, assim, mostra aqui para vocês, nesse mapa, interferência aqui na área da América Central, da América do Sul, tá bom? Então, agora, vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, que trata aqui da figura 6, intervenções diretas e indiretas dos Estados Unidos na América Latina, no período de 1954 e 1994. Então, assim, esses antecedentes, né, somados aí à existências de grandes reservas de recursos naturais e territórios, né, dos estadunidenses, petróleo, minério de ferro, solo propício à questão da agricultura, os recursos hídricos e outras fontes, né? Tudo isso aí chama a atenção dos Estados Unidos para essa interferência, né? Então, assim, os investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas e toda a questão econômica, o crescimento econômico de alguns países aqui dentro da América Latina, inclusive do Brasil, chama a atenção dos Estados Unidos, até mesmo para ele fazer essas parcerias, né, sempre com um interesse, né, claro, um interesse econômico principalmente, né, claro que assim, ele chega com a intenção de dizer que vai ajudar esse país, mas é claro que a gente sabe que sempre o maior beneficiado aí acaba sendo os Estados Unidos da América, tá bom? Então, assim, em 1840, né, já era o quinto país do mundo em produção industrial, os Estados Unidos. Em 1860, ele era o quarto, e em 1870, o segundo. E em 1895, ele ocupava aí a liderança mundial, competindo ali com a Alemanha, com o Reino Unido, com a França, com o Japão e também com a Rússia. Atualmente, os Estados Unidos, ele tem o maior PIB do mundo, né? O que é o PIB? O Produto Interno Bruto, né? A soma de toda a riqueza ali do país. Então, assim, ele possui diversos polos de inovação tecnológica, como a gente já viu ali no percurso 4. E é a maior potência militar mundial. E sua influência, né, econômica e cultural também, ela abrange aí todo o planeta, inclusive o Brasil, né, que a gente tem muitas modos, culturas nossas aqui, são inspiradas em cultura aí do norte-americana, tá? São inspiradas em culturas norte-americanas. Então, assim, a sua intensa produção cinematográfica, né, com Hollywood, a questão das séries, tudo isso, se a gente parar para analisar a nível de Brasil, né, a gente trouxe muito isso aqui para a nossa cultura, tá bom? A gente tem muito essa influência aqui dos Estados Unidos dentro do nosso país. Então, assim, pessoal, no mais é isso, tá? Nós vamos ficando por aqui nessa nossa aula de hoje. Eu espero aí ter contribuído com vocês, trago aí conhecimentos geográficos, né, e também a nível mundial, para que vocês cresçam e aprendam cada dia mais e mais. Então, assim, não deixem de estudar, aproveite aí o momento que estão em casa para fazer esses estudos, fazer essas anotações, tá? Fazer os resumos, as resenhas, pesquisar as palavras que vocês tenham dúvida, né, a nível de vocabulário, isso é importante, porque isso vai fazer com que você
cresça cada dia mais e mais aí como estudante. E não deixe, né, de realizar as atividades que tem no final dos percursos e também as atividades que são postadas para vocês aí no portal do Colégio Liceu, tá bom? Então, no mais é isso. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau.